Imagine uma pequena fonte de água no meio de uma aldeia. Todos os moradores sabiam que ali sempre havia água fresca. Dia e noite, gente chegava com seus baldes, enchendo e levando, sem nunca perguntar como a fonte se mantinha cheia. A fonte, sempre disponível, sempre ali. Até que um dia, a fonte secou. As pessoas ficaram confusas, algumas revoltadas, outras simplesmente foram procurar outra fonte. Agora pare e pense. Quantas vezes você tem sido essa fonte para os outros? Desde pequeno, talvez você tenha sido ensinado a ser assim. Sempre presente, sempre dizendo sim, mesmo quando o coração gritava não. Como se o seu valor estivesse em estar disponível o tempo todo. Sabe aquela ideia de que quem ama cuida, mas que virou quem ama se anula? Mas aqui vai uma verdade que ninguém te contou. Essa sua disponibilidade excessiva não é uma virtude, é uma prisão. Enquanto você acreditar que precisa estar acessível o tempo todo, seja emocionalmente, fisicamente ou até por mensagens de celular, vai continuar sendo usado. Gente vai te procurar só quando estiver na crise, quando precisar de um ombro de validação, de conforto. Mas quando você precisar, silêncio. E sabe por quê? Porque aquilo que é previsível vira ferramenta. Uma espécie de botão de emergência emocional. As pessoas apertam quando precisam e te devolvem para a prateleira quando termina. Carl Jung chamou isso de persona, a máscara que usamos para sermos aceitos. E essa máscara, meu amigo, minha amiga, é pesada. É ela que te faz responder mensagens de madrugada, mesmo exausto. É ela que te faz sorrir enquanto está sufocando. Você se justifica, se explica, tenta agradar, como se devesse algo ao mundo. Mas no fundo, quanto mais você entra no palco dos outros, mais você desaparece do seu próprio. A verdade é dura, mas libertadora. Estar sempre disponível é uma forma sutil de abandono próprio. Você busca aprovação, tenta evitar rejeição, quer controlar a imagem que os outros têm de você. Mas adivinha? Esse controle tem um preço. E o preço é a sua paz. Sua energia não é infinita. Ela é limitada. E muito. Como dizia Napoleon Hill, se você não conquistar o controle de si mesmo, será controlado pelos outros. As pessoas que te querem sempre disponível não querem você de verdade. Querem o que você oferece, companhia, validação, distração. E quando você muda, quando começa a dizer não, quando demora para responder, quando se retira, adivinha o que acontece? Elas se irritam, te acusam, dizem que você está estranho, mas não é porque você mudou, é porque você deixou de ser útil para elas. O mais cruel: quanto mais disponível você é, menos valor você tem. Aquilo que é demais vira trapo emocional. Ninguém valoriza o que não precisa conquistar. Agora, respira, pensa. Quem realmente merece o seu tempo, sua atenção, sua presença? Antes de responder, entenda. Por que a gente reage tanto? Por que é tão difícil dizer não? A resposta mora num lugar sombrio. A manipulação silenciosa. Tem gente que sabe como apertar seus botões, que entende como você funciona emocionalmente e usa isso contra você, sem gritos, sem ameaças, só com um silêncio manipulador, com uma cara de vítima, com aquele jeitinho de te fazer sentir culpado. Aí você cai de novo no ciclo, ajuda, se explica, se anula. Sabe aquele amigo que só te liga quando está na pior? Aquele parceiro que só te procura quando precisa que você salve o dia? Aquela pessoa que te elogia só quando você é útil? Pois é, nada disso é por acaso. Eles não estão se relacionando com você. Estão se relacionando com a imagem que criaram de você. Com o papel que você aceitou fazer, por medo. Medo de decepcionar, de ser rejeitado, de ser abandonado. A manipulação mais poderosa acontece no silêncio da culpa. E aqui está o segredo. O manipulador não precisa te controlar. Ele só precisa que você continue reagindo do mesmo jeito. Mas quando você para de reagir, o jogo quebra. Quando você diz não, quando responde com silêncio, quando some sem se explicar, a máscara cai.
E as pessoas ficam perdidas, porque agora elas não sabem mais quem você é. E o pior, são forçadas a olhar para elas mesmas. E nem todo mundo está pronto para esse encontro. Sua indisponibilidade é uma ameaça, porque obriga os outros a encararem o próprio vazio. O seu silêncio revela o barulho que elas tentam esconder. Aí vem a raiva, a crítica, o drama, não porque você esteja errado, mas porque você parou de servir como espelho. Agora, a pergunta que fica: você está pronto para lidar com o desconforto de ser mal interpretado? De ser chamado de egoísta? De enfrentar o silêncio depois da ruptura? Porque é nesse silêncio que nasce o seu novo poder, o poder do silêncio. Não o silêncio covarde, mas o silêncio consciente, estratégico. Aquele que Napoleon Hill chamaria de domínio sobre si mesmo. Quando você para de reagir, você começa a observar. E quando você observa, vê padrões, manipulações, ciclos de dor. O silêncio te dá lucidez. E a lucidez é perigosa para quem sempre quis te controlar. Enquanto você fala, ainda está no jogo. Mas quando se cala, muda as regras. A jornada do silêncio. Quando escolher a si mesmo é a maior prova de amor próprio. Imagine que você está no meio de um vendaval. O vento sopra forte. Tem gente gritando de um lado, chorando de outro, te chamando, te exigindo atenção. E você ali no meio do caos tentando agradar, resolver, consolar. Mas e você? Quem é que cuida de você nesse meio todo? O que eu quero te dizer hoje é simples, mas profundo. Às vezes, o maior ato de amor próprio é escolher o silêncio. É dizer: eu não vou mais ser arrastado pelo turbilhão emocional dos outros. Carl Jung já falava disso. Ele chamava esse processo de individuação, que é o caminho de se tornar quem você realmente é. E sabe qual o primeiro passo? Se afastar, se recolher. Porque só no silêncio você consegue escutar a única voz que realmente importa, a sua. Mas calma, o silêncio tem um preço. Quando você para de responder de imediato, quando começa a dizer não, quando some por um tempo, algumas pessoas vão estranhar. Vão dizer que você está diferente, frio, distante, até arrogante. Mas sabe o que é? Essas pessoas nunca se interessaram de verdade por você. Se interessavam pelo papel que você fazia na vida delas. Papel de salvador, de conselheiro, de ombro amigo disponível 24 horas. A verdade é dura, mas libertadora. Quanto mais você amadurece, mais cuidadoso fica com as suas palavras. Porque entende que cada frase, cada conversa, é um gasto de energia. E nem todo mundo merece ter acesso ao seu mundo interior. Às vezes, ficar em silêncio não é fugir, é reinar sobre si mesmo. É um silêncio que mostra que você não precisa mais provar nada para ninguém. E quer saber o que mais? O silêncio incomoda, porque faz o outro ter que escutar o próprio barulho interno. E esse desconforto diz muito mais sobre eles do que qualquer argumento que você pudesse dar. Você não precisa justificar sua ausência. Ela se justifica sozinha. Quem se sente ameaçado pelo seu silêncio é porque estava acostumado a se alimentar do seu desequilíbrio. O seu silêncio agora é reconstrução, mas o mais poderoso não é aquele silêncio que faz o outro sofrer. É o silêncio que cura você, que te reconecta com a sua própria energia, que te devolve para sua essência, para sua paz. É nesse espaço, longe das demandas alheias, que você vai começar a reencontrar sua força de verdade. Carl Jung dizia que esse momento de isolamento não é tristeza, é sagrado. É o tempo que você precisa para reconstruir quem você é, não a partir do que os outros querem, mas a partir do que você realmente sente. Quer saber um termômetro para medir sua evolução? Repara quem começa a se afastar quando você fica mais reservado. Quem tenta te provocar quando você para de reagir. Quem te acusa de ter mudado quando você só começou a se proteger. Esses são sinais claros, não de que você está errado, mas de que você está finalmente se libertando. Ser indisponível no começo dói. Vem a culpa. Aquela sensação de que você está sendo egoísta. Você vai ouvir que ficou frio,
distante, insensível. Mas tudo isso faz parte do processo. Você passou uma vida inteira colocando os outros em primeiro lugar. Agora é natural que a mudança mexa com você e com quem sempre se beneficiou da sua antiga versão. Ser indisponível de forma consciente é o primeiro tijolo da sua liberdade emocional. Quando você diz não para o mundo, está dizendo um grande sim para si mesmo. Quando você sai de ambientes tóxicos, está escolhendo a sua paz. Quando você para de se explicar, começa a ser respeitado. Talvez por poucos, mas pelos certos. Sua ausência emocional vai expor feridas nos outros. Vai mostrar o quanto eles dependiam do seu caos para se sentirem no controle. E aí, vem a ruptura. Com ela, vem a dor, o afastamento, a solidão. Mas atenção, você não está perdendo pessoas. Você está se encontrando. No começo, o silêncio parece gritar dentro de você. Vêm aquelas perguntas. Será que estou sendo duro demais? Será que perdi pessoas que gostavam de mim? Mas com o tempo, esse silêncio vira cura, vira paz, vira clareza. Onde antes tinha ansiedade, agora tem calma. Onde antes tinha carência, agora nasce uma nova força, a força de ser inteiro dentro de si mesmo. Carl Jung dizia que tornar-se quem você realmente é exige afastamento do coletivo. Esse tempo sozinho não é fuga, é um reencontro. Você deixa de ser um reator e passa a ser o criador da sua própria vida. E sabe o que mais? As pessoas que ficam desconfortáveis com a sua ausência nunca quiseram você de verdade. Elas queriam o papel que você fazia. Agora que você não cabe mais nesse roteiro, elas não sabem o que fazer. E isso é libertador. Você vai perder algumas pessoas, mas vai ganhar a si mesmo. Vai sair de lugares, mas vai voltar para sua essência. Vai ser mal interpretado, mas vai ser respeitado. Porque quando você não está mais disponível para qualquer um, você se torna raro, valioso, inesquecível. Esse é o começo do seu renascimento. E se você escutou até aqui, é porque uma parte de você já está pronta para essa nova fase. Porque ser amado não vale nada se o preço for se abandonar. O verdadeiro amor próprio começa quando você escolhe a si mesmo. Mesmo que isso custe um pouco de solidão no início. Vale mais do que qualquer mensagem respondida no impulso. Vale mais do que qualquer papel que esperam que você continue representando. Ser indisponível não é ser egoísta. É ser inteligente com a sua energia. É escolher a si mesmo com coragem. E lembre-se, o silêncio que hoje parece pesado, amanhã será o alicerce da sua liberdade. Se essa mensagem fez sentido para você, se de alguma forma te tocou, se você sente que está pronto para esse novo ciclo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa seu comentário aí. Eu escolho a minha paz. E compartilha esse vídeo com quem você sabe que também precisa ouvir isso. A gente se vê no próximo conteúdo. Até lá.